E Guinegão virou a sensação do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma comparação em relação a números para com o Memphis e também conta que ele quase foi emprestado de graça para um clube francês alguns meses atrás. Bora te atualizar sobre o São Paulo, que depois de vender 5 atletas em péssimas condições, corre o risco de perder mais 2 jogadores praticamente de graça. Rafael Veiga merece ou não mais espaço no Palmeiras? Vou te apresentar números para você entender a situação do meio atacante. Já o Flamengo resolveu dar uma cutucada em Gerson. Vou te explicar os motivos dessa história. Por último, mas não menos importante, tudo sobre o clássico entre Atlético e Cruzeiro. Falo também sobre um baita negócio no Botafogo, saída de ídolo no Vasco, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você está por aqui, queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, prometendo sempre te entregar o máximo de conteúdo exclusivo e de bastidores quando o assunto é futebol, tá bom? Queria lembrar também que você precisa fazer parte do meu grupo do Telegram para receber dicas absolutamente gratuitas, que vão te deixar na cara do gol na hora de você fazer sua fezinha. Grande índice de acerto no nosso grupo do Telegram, você não paga nada, clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, vai ser direcionado para o Telegram. A partir daí é só se inscrever para passar a seguir a gente, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Fluminense, que eliminou o Bahia, vitória por 2-0 na noite dessa quarta-feira no Maracanã, com bom público. Canóbio abriu o placar com pênalti, Thiago Silva fez o gol da vitória e da classificação por 2-0, placar agregado de 2-1, e o Flu está em mais uma semifinal da temporada, time que vai muito bem em mata-matas. Já o Bahia não ficou numa boa situação, time que havia acabado de conquistar o título da Copa do Nordeste, parece ter ficado bastante mal depois dessa eliminação. Rogério Ceni, na entrevista coletiva, foi perguntado a respeito do ambiente no vestiário. E antes de deixar que o repórter terminasse, o treinador falou, abre aspas, ficou uma bosta, uma merda. O clima do vestiário não ficou bom. Nessa mesma entrevista coletiva, o Rogério também admitiu que faltou personalidade a seu elenco para jogar com mais caráter e coragem diante do Fluminense. Queria te registrar também que o Internacional conseguiu diminuir sua folha salarial em 2 milhões e 600 mil reais com a saída de 11 jogadores na última janela. A folha atual gira na casa dos 12 milhões de reais por mês. E se o Inter reduziu custos, o Grêmio fez o oposto, fazendo com que sua folha saltasse de 17 para 21 milhões de reais. Esse crescimento tem tudo a ver com a chegada de 8 jogadores, entre eles o meio-campista Arthur. William, ex-jogador da Premier League, também fez com que essa folha ficasse mais elevada. Bora falar agora sobre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, para registrar uma informação exclusiva. Certamente você, torcedor do Cruzeiro, vai se lembrar do vídeo que o Bolassi fez depois da vitória por 2-0 da Raposa contra o Galo no jogo de ida da Copa do Brasil, certo? Ele aparece ao lado do ônibus do Cruzeiro comendo um frango, numa clara provocação ao adversário. Essa atitude lhe rendeu uma bronca dos dirigentes cruzeirenses. Não houve pagamento de multa, mas o pessoal do departamento de futebol quis fazer o Bolassi entender que esse tipo de provocação não é válida, não é bacana. Isso passa muito também para não dar armas ao adversário. Atlético e Cruzeiro se enfrentam no jogo de volta dessa quinta-feira, e também por conta do comportamento do presidente e dono da SAF do Cruzeiro. Pedro Lourenço sempre foi um cara de relações muito amistosas com os acionistas do Atlético e também com os dirigentes do América. Ele não gosta desse tipo de situação, de clima, de provocação, enfim, até porque o Pedro Lourenço é dono de uma das maiores redes de supermercado do Brasil e também vive da compra de jogadores, da compra de consumidores atleticanos e americanos. Só para completar, curioso para saber como vai ser a reação do Bolassi hoje em caso de classificação. Qual vai ser o vídeo do congolês? Vale a lembrança de que é uma praxe, é um costume dele. Acabou o jogo e o Cruzeiro venceu, ele sempre aparece com um vídeo mais engraçado e bem humorado. Jogador que na temporada atual disputou apenas 25 jogos, com 4 gols e 3 assistências, não entra em campo desde 30 de junho, quando atuou nos minutos finais contra o CRB. Já são 7 partidas seguidas sem que Bolassi saia do banco de reservas. Bora falar também a respeito do clássico entre Atlético e Cruzeiro, para registrar que o vencedor desse confronto já tem pelo menos 13 milhões de reais assegurados. São 9 milhões e 900 mil de Pix, pagos pela CBF. Esse Pix é destinado a todos os times que conseguem chegar à semifinal. Além disso,
dá para cravar que tanto o Atlético quanto o Cruzeiro têm capacidade de faturar no mínimo 3 milhões de reais de bilheteria líquida com a partida que fará como mandante na próxima fase. E olha que eu estou sendo bastante pé no chão em relação a essa previsão, até pelo fato de ser um jogo de semifinal, dá para imaginar uma receita um pouco maior. Mas vamos trabalhar com esse número de 13 milhões. O Galo, com essa receita, consegue pagar pelo menos 7 meses do salário de Jorge Sampaoli. Já o Cruzeiro paga quase meio ano dos vencimentos de Gabigol, e dinheiro, numa época de crise, de muita dificuldade, é sempre bem-vindo. Você tem palpite para Galo e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético? Na partida de ida, o Cruzeiro venceu por 2-0, pode até ser derrotado por um gol de diferença que passa a próxima fase. Preciso falar agora sobre um baita negócio do Botafogo. O Botafogo tem se especializado na era John Textor em achar jogadores que pouca gente conhecia e fazer desses caras referência esportiva e depois enorme venda. Parece que o mesmo vai acontecer com o Álvaro Montoro, apenas 18 anos de idade, contratado há 3 meses do Vélez Sarsfield. Não foi uma compra barata, 9 milhões de dólares ou 49 milhões de reais. Pois bem, o Botafogo já admitiu ter sido procurado recentemente com uma oferta de 18 milhões de dólares, ou seja, era a chance de dobrar aquilo que foi investido em apenas 3 meses. Ainda assim, o Botafogo disse não por entender que o Montoro está sendo preparado para um grande negócio bem superior aos 18 milhões de dólares. Atleta que teve 90% dos direitos econômicos comprados junto ao Vélez Sarsfield e parece de fato extremamente capaz, muito técnico, inteligente, rápido, bom driblador, enfim, mais um enorme acerto botafoguense. Desde que chegou a General Severiano, 16 jogos com 2 gols e 1 assistência. Queria citar alguns outros atletas que também chegaram, pouco conhecidos no Botafogo, e arrebentaram. A lista é gigante. Vou citar só os principais. Igor Jesus, contratado sem custos junto ao Shabab Al-Ahly, se transformou em um dos artilheiros do futebol na temporada passada e foi vendido para o Nottingham Forest. Bastos e Barbosa, era um desconhecido. Barbosa ainda chegou de graça, depois de boa participação no futebol paraguaio, mas não tinha muito destaque e virou referência, assim como Bastos, jogador angolano. Isso sem falar no Marlon Freitas e tantos outros. Já use o espaço para comentário para registrar quais dos reforços do Botafogo mais te impressionou, beleza? Quero falar agora sobre o rival do Botafogo nessa noite, o Vasco, que acertou a rescisão do contrato com Alex Teixeira. O acordo ainda não foi assinado, mas isso deve acontecer nas próximas horas, colocando um ponto final na história bonita do atacante de 35 anos de idade. E é bem verdade de que esse retorno não foi como se imaginava. Ele chega a pedido do Felipe Coutinho. Quando assina com o Vasco, o Felipe Coutinho exige que o Vasco também contrate 2 parceiros dele, o Souza e o Alex Teixeira. Souza já havia tido o contrato rescindido alguns meses atrás, agora o Alex Teixeira. Essa passagem atual de apenas 18 jogos sem gol e sem assistência. Ainda assim, só queria trazer um bastidor. Conversando com gente do departamento de futebol do Vasco, posso assegurar que, apesar de esportivamente falando não ter dado certo, o Alex Teixeira era um cara de grupo extremamente importante para os mais jovens, para mostrar a importância e a relevância de ser um cara profissional, sério, chegar no horário, ter boas relações, enfim, esse é o tipo do jogador que agradava praticamente todo mundo. O grande problema é que ele tinha um custo de quase 200 mil reais por mês. E você gasta 200 mil por ano, a gente está falando, somando o 13º, de algo na casa de 2 milhões e 600 mil reais, com pouquíssimo retorno. E diante de todas as dificuldades financeiras pelas quais o Vasco passa, há a necessidade de enxugar. Lloyd Augusto foi emprestado para o Rizespor, o Vasco economiza com o salário. O Souza já havia tido seu contrato rescindido. O Alex Teixeira passa pela mesma situação e nos próximos dias o Vasco também pretende chegar a um acordo com Maurício Lemos e Jean Davi, ou Jean David, como queiram, o zagueiro e o atacante que não fazem parte dos planos do técnico Fernando Diniz também estão de saída. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente de Rafael Veiga. Queria perguntar para você se o Veiga ainda é útil ou o melhor do cenário seria negociá-lo. Com a lembrança de que o Veiga recebe algo na casa de 1,5 milhão de reais por mês no Palmeiras. Números bem distantes de outras temporadas. Ele está completamente recuperado de um problema no pubis e pode reforçar o Palmeiras nas partidas de quartas de final contra o River Plate, embora não jogue desde 3 de agosto, naquela vitória por 3-0 contra o Sport. Bora citar os números e o andamento da temporada para o Rafael Veiga. São 33 partidas no ano, sendo titular em 20. 16 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Com o Rafael Veiga em campo, o Palmeiras tem 60% de aproveitamento dos pontos. Sem o Veiga, por uma incrível curiosidade ou coincidência, o aproveitamento sobe para
83% dos pontos. E aí que eu quero fazer a primeira pergunta: o que se justifica essa queda de aproveitamento dos pontos do Palmeiras, tendo o Rafael Veiga em campo, alguém que ainda é, apesar de estar jogando muito menos, o principal garçom do time. São 8 assistências na temporada contra 7 do Maurício e 5 de Piquerez e Estevão. O que mais chama atenção nos números do Veiga é a queda no número de gols marcados. Apenas 3 vezes ele foi às redes na atual temporada. Para completar sobre o Palmeiras, só registrar que antes dos 2 duelos contra o River Plate pelas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras ainda recebe o Internacional no final de semana em jogo do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o Flamengo para mostrar ou apresentar uma cutucada que o rubro-negro deu em Gerson. O meio atacante, que é ídolo do torcedor do Fla, ou era, saiu pela porta dos fundos do Flamengo, isso é indiscutível, né? Ele exigiu uma renovação de contrato com um aumento salarial, o Flamengo lhe concedeu esse aumento, embora não tenha chegado às cifras que o Gerson pediu. Como consequência, para fechar esse acordo, o Gerson exigiu que sua multa rescisória, que era altíssima, caísse para 25 milhões de euros. E foi exatamente por conta dessa redução da multa que o Gerson conseguiu se mudar para o Zenit. O troco veio alguns meses depois com o Museu Digital do Flamengo. O rubro-negro é dono de um site que trabalha a imagem dos principais jogadores da história do clube. Pois bem, o Gerson, mesmo sendo um dos maiores vitoriosos de uma era importantíssima do Fla, foi ignorado desse museu digital. Não há qualquer menção ao atleta. Você pode acessar o Museu Digital do Flamengo e ir se deparando com ídolos através das letras das iniciais. Na letra A, na letra B, na letra C, você vai na letra G e não encontra qualquer menção ao Gerson. Jogadores muito menos importantes do que ele, como por exemplo Pablo Mari, bom zagueiro, foi titular absoluto e importante em 2019, muito menos títulos e menos tempo, está citado por lá. O Denir, o roupeiro, que acabou falecendo no ano passado, também é um dos mencionados nesse museu digital. Já o Gerson foi completamente excluído. Quando perguntado sobre o motivo, os responsáveis pelo museu disseram que não há uma justificativa específica, mas que o museu está sempre aberto a novas adesões. Para completar sobre o Gerson, fui o primeiro a contar para vocês sobre a fase bem ruim dele por lá na Rússia. O Zenit, inclusive, toparia negociar, ele quase se mudou para o futebol saudita, acabou que não houve tempo para que o negócio acontecesse. E Daniel Krugovic, que é um ex-jogador do Zenit, hoje atua pelo rival CSKA, deu uma entrevista pública contestando a fase do Gerson. Ele disse, abre aspas, o Gerson estava indo muito bem no Flamengo, mas no Zenit o Gerson não demonstra isso. Não entendo qual o problema. Ou ele não quer ou não consegue, fecha aspas. Que inferno astral pro Gerson, hein? Mudança radical da situação. Nem convocado para a seleção ele tem sido mais desde que trocou o Fla pelo Zenit. Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de mais 2 saídas bem baratas de atletas formados em Cotia. São Paulo tem se especializado em vender mal seus jogadores, certo? Recentemente, ao longo da temporada, William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ângelo e Henrique foram negociados. A soma de todas essas transferências garantiu ao São Paulo 220 milhões de reais. Parece bastante, mas o Palmeiras, com apenas um zagueiro, o Vitor Reis, conseguiu mais do que isso, 232 milhões de reais. Mas não é sobre eles que eu quero falar nesse vídeo. Preciso citar para vocês sobre o caso de 2 atletas que são titulares absolutos do time sub-17, mas que seguem com o contrato de formação. Não assinaram, por opção de São Paulo, ainda o primeiro contrato profissional. Isso faz com que eles continuem ganhando apenas uma ajuda de custo de R$ 1.500. Eu me refiro ao meio atacante Nicolas e ao zagueiro Thiago. Eles são, repito, titulares absolutos do sub-17. Os gols do Nicolas nessa temporada são verdadeiras pinturas. Ele marca um gol contra o Botafogo em que ele dribla meio time adversário. Tem gols bonitos também contra Vasco, Internacional e um time chamado Meia-Noite. Esse atleta, que havia chegado 2 anos atrás do Atlético Goianiense, nem sequer foi chamado pelo São Paulo para assinar o primeiro contrato profissional. E o que chama atenção é que alguns outros jogadores com menos destaque no Sub-17 já foram convidados a fazer o mesmo. A situação do Thiago é parecida, atleta que é titular absoluto do time Sub-17, mas que segue sem a assinatura do primeiro contrato profissional. E sem esse primeiro contrato profissional, o São Paulo passa a ter pouco lastro, pouca segurança em relação à permanência dos jogadores.
Vou procurar o pessoal do São Paulo para entender o motivo que levou o tricolor a não oferecer o contrato desses dois jogadores. Lupa enorme em relação ao departamento de futebol do São Paulo, especialmente na base, por conta da série de jogadores que têm sido revelados e vendidos por cifras muito baixas. Só para completar mais uma do São Paulo, o tricolor fechou para o departamento de futebol profissional a contratação de um analista de desempenho do Grêmio, Gustavo Somavila, que trabalhava há 9 temporadas no tricolor gaúcho. Bora fechar o vídeo para falar sobre Guinegão, a nova sensação do Corinthians. E se alguém ainda tinha dúvida do talento do atacante de 18 anos de idade, acho que essa dúvida foi por espaço, com um gol e uma linda assistência na vitória do Corinthians por 2-0 contra o Atlético Paranaense, que assegurou o timão nas semifinais da Copa do Brasil. O Guinegão tem 4 gols e uma assistência dos últimos 5 jogos do Corinthians. Em todas as partidas em que ele foi titular, com exceção ao Palmeiras, sempre deixou boa impressão. Tudo isso com apenas 18 anos de idade e um salário de R$70 mil por mês. Curiosidade é que 2 semanas atrás ele ainda ganhava 20 mil mensais. Houve um reajuste salarial e hoje ele ganha 70 mil. Bem pouco perto de outros atacantes do Corinthians. Memphis Depay, por exemplo, que custa 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. O Memphis precisa de pouco mais de 7 horas para receber o salário de um mês inteiro do Guinegão. É bem verdade, são realidades completamente diferentes. Alguém começando sua carreira e outro super importante, maior ídolo e artilheiro da história, maior artilheiro da história do futebol holandês, não é o maior ídolo não. Mas a verdade é que hoje a realidade entre eles é muito diferente. Sobre o Guinegão ainda, jogador que quase se mudou na metade do ano para o Montpellier da França sem nenhum custo. A proposta que o Augusto Melo Dias teria recebido era de um empréstimo gratuito por uma temporada. Se o Montpellier quisesse ficar com o jogador, pagaria 12 milhões de euros, se não o devolveria, mas ficaria com um percentual de uma venda futura. Era óbvio que o Corinthians não aceitaria essa proposta. De pensar também que o Corinthians insistiu durante boa parte da temporada com Héctor Hernandes, Romero e Thales Magno, tendo o Guinegão como opção, foi um baita erro que acabou se apresentando com esse bom desempenho do Guinegão dos últimos jogos. Só para completar em relação ao Corinthians, classificação às semifinais assegura um Pix de quase 10 milhões de reais. Timão também segue vivo na briga por um título da Copa do Brasil. Corinthians que tem se especializado em chegar às semifinais desse torneio. Hugo Souza pegou seu 8º pênalti com a camisa do Corinthians. Enquanto vencia por 2-0, o Corinthians teve um pênalti contra si e o Hugo mais uma vez defendeu. Em relação ao Memphis Depay, que pediu para ser substituído no finalzinho do primeiro tempo, não há preocupação. O que se constatou foi apenas uma cãibra e ele, para evitar qualquer tipo de lesão, pediu para ser substituído. Semifinais da Copa do Brasil que voltam a acontecer apenas a partir de 10 de dezembro. E o Corinthians espera o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Atlético para saber quem será seu adversário. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!